Olá, boa noite, gente. Bem-vindas, bem-vindos. Mais uma live. Vamos falar de yoga. Vamos falar de um tema bem importante. Vou colocar aqui emagrecimento e rejuvenescimento com yoga. Vamos chegando, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Boa noite, Cláudia. Bem-vinda. Bem-vindo todo mundo. Colocando aqui o nosso tema com yoga. Pronto, quem chegar já sabe o que a gente está falando. E vamos chegando. Me atrasei uns minutinhos, hoje fui pegar meu chazinho de erva doce, que eu já falei com a mulherada. Melhor amigo das mulheres. Tomem todos os dias. Ai, gratidão, querida Cláudia, obrigada. Boa noite, boa noite. Bem-vindas. Bem-vindos. Boa noite, queridas. Boa noite. Dri, gratidão. Gi, bem-vindas. Vamos lá então, vamos começar. Sim, ai que delícia, capim-limão, Cláudia, delícia. Amo também. Maravilhoso. Maravilhoso. Tragam sempre um chazinho pra gente tomar juntas. Então, vamos ver, né? Como eu já dei o spoiler, já coloquei inclusive na descrição da live, no convite que eu mandei para vocês, eu já falei que sim, que yoga emagrece e que yoga rejuvenesce. Então, a gente vai ver como esses processos acontecem, né? Através da nossa prática. Simone, bem-vindas todas, todo mundo que está chegando. Bem-vindas, bem-vindos. Então a gente começa a dar sentido, né, para a nossa prática, a compreender melhor os processos internos que acontecem quando a gente pratica yoga. A gente vai vendo também que esses processos diferenciam o yoga, né? De outras atividades físicas, lembrando que yoga não é simplesmente uma atividade física. Então, por isso que ele vai além nos seus benefícios, né? Eu já vou falar um pouquinho disso. Boa noite, bem-vindas. Ai, gratidão, Simone. Gente, ó, prendi o cabelo e fez maior sucesso aí. Gratidão, queridas, gratidão. Muito bem. Ei, Jana, bem-vinda. Bem-vindo todo mundo. Então, olha só. Primeiro ponto, né, sobre o emagrecimento. Muita gente me pergunta e muita gente não acredita, né, quando eu digo que sim, que yoga emagrece. Porque as pessoas têm essa ideia pré-concebida do yoga como uma prática que é devagar, né? Yoga é paradão. Saudade também, Jana, um beijo. E quando eu escuto isso, né, do yoga paradão, eu já convido logo a pessoa, falo, olha, vem fazer uma aula comigo e vamos quebrar esses pré-conceitos, né? Muitas vezes a pessoa nunca fez, não conhece, mas tem uma ideia estabelecida e aí tem que experimentar para desfazer, né? Esses conceitos cristalizados que muitas vezes vêm de outras experiências ou de experiência de alguém, mas se a ideia é essa, vamos desconstruir, porque yoga não é paradão, né? A prática, ela traz movimento para o nosso corpo, ela traz movimento para o nosso metabolismo, e aí a gente começa a entender. Olá, boa noite, bem-vinda, bem-vindos. Então, vamos compreender como e por quê. Primeiro ponto, vamos falar, então, do emagrecimento. Eu mesma, né,
sou uma prova de que yoga emagrece, porque eu emagreci quando eu comecei a praticar de forma regular, claro, né? Os efeitos eles começam a surgir à medida que a gente vai se estabelecendo na prática. Então eu perdi pelo menos uns 10 quilos, né? Eu desinchei e saí de um manequim 42, 44 para 38 e onde eu tô até hoje, né? Então esses 10 quilos que eu perdi, eu nunca mais recuperei. Quer dizer, né? Na verdade, quando eu engravidei, eu recuperei, mas nas minhas 2 gestações também ganhei peso naturalmente, né? Mas eu perdi muito rápido e voltei ao meu corpo normal de antes, bem rápido mesmo. Na verdade, eu tive 2 gestações, né? Tive 2 partos, inclusive aqui em casa, né? Meus filhos nasceram. E isso é um tema para uma outra live, né? Para falar de yoga, de preparação para o parto e tudo mais. Mas, voltando ao nosso tema. O meu emagrecimento, ele se deu, então, antes da gestação. Eu tinha uma alimentação que era inadequada, um estilo de vida que não era legal. À medida que eu comecei a praticar e ampliar minha consciência e receber os benefícios da prática, né? Fui perdendo peso. E não é aquela perda de peso de efeito sanfona. Então é uma transformação que ela vai se estabelecendo e se mantendo, né? E hoje, na verdade, mesmo depois das 2 gestações, eu tenho um corpo melhor, né? Cada vez melhor. Magro, sim, mas também forte, né? Fortalecido pela prática. Boa noite, Francisco de Fortaleza. Bem-vindo, Francisco. Adoro Fortaleza, adoro a sua terra. Ai, merece sim, Dri. O parto dos meus filhos está disponível, viu? No meu canal do YouTube, quem quiser ver. Foi aqui em casa. E eu vou fazer, viu, Dri? Eu vou fazer uma live para falar de parto, preparação para parto. É um tema que eu também sou apaixonada, né? Eu tenho especialização nisso também. E vou fazer sim, tá? Vai ser uma delícia para mim falar sobre isso. Mas vamos lá. Voltando, né? Como que o yoga emagrece? Primeiro ponto, né? Eu já falei para vocês aqui que acontece uma regulação hormonal quando a gente pratica yoga. Todas as nossas glândulas, né, do sistema endócrino, elas vão sendo reguladas e a produção dos hormônios que comandam, né, o nosso corpo, todo o nosso funcionamento, tudo isso vai sendo regulado. E claro, toda prática física, ela tem liberação de endorfina. Qualquer atividade física que você fizer, vai acontecer essa liberação, que é uma substância que está relacionada com um estado de bem-estar, de satisfação. E a yoga também faz isso. Mas o yoga, além da endorfina, ele promove a liberação de dopamina, que é um hormônio, uma substância que está relacionada também com mecanismos de recompensa, sensação de prazer e mecanismos de recompensa. Então é importante a gente entender um pouco mais, né, esse nosso funcionamento interno para entender, muitas vezes, por que a gente engorda, porque a gente vai atrás do alimento, atrás dessa recompensa, né? Eu vou atrás da barra de chocolate, do bolo de chocolate, enfim, de qualquer que seja o alimento, muitas vezes atrás dessa recompensa. E no yoga, a gente tem essa emissão, né, desse hormônio na nossa prática. A gente vai equilibrando, então a gente vai precisando menos do chocolate, porque a prática, ela nos nutre. Também já falei, já contei isso aqui para vocês. À medida que a gente vai praticando e vai acontecendo essa regulação hormonal, a gente sai nutridos da prática de yoga. Então ela vai trazendo uma saciedade, a gente vai dependendo menos de buscar essa saciedade no alimento. Então isso é um processo maravilhoso, a gente vai descobrindo que a gente precisa de comer menos. Boa noite para todo mundo que está chegando, viu? A gente precisa comer bem menos daquilo que a gente realmente come, né? Daquilo que a gente traz para dentro de nós. Então isso vai acontecendo através dessa regulação desse hormônio, da dopamina, que o yoga, então, que é o diferencial, né? Além da endorfina que o yoga também traz pra gente. Tem outro ponto, né, que eu queria falar para vocês,
que é a regulação do metabolismo. Então, quando a gente vai praticando, tem algumas posturas que estimulam a tireoide. E essa estimulação traz essa regulação dessa glândula que é responsável, entre outras coisas, né, pelo nosso metabolismo. E às vezes está lento, às vezes a gente não consegue digerir bem, às vezes está acelerado demais também, que pode ser um problema, né? Mas no caso do excesso de peso, da retenção de líquidos, é um problema de metabolismo lento. Então, algumas posturas da prática do yoga estimulam a tireoide, que regulam o nosso metabolismo. E aí a digestão funciona melhor. Todo o processo digestivo funciona melhor. Também beneficiado por um outro grupo de posturas, que são as torções. Então, as torções no yoga, né, quando a gente torce o tronco, torce, principalmente torções que vão mais embaixo, né, na região do abdômen, baixo abdômen, baixo ventre, na região do estômago. Então, quando a gente faz essas posturas, primeira coisa, nós estamos eliminando toxinas. Então, é igual torcer uma roupa, né, que está com excesso de água, a gente torce o corpo e elimina toxinas que a gente vai acumulando por um estilo de vida mal planejado, por uma alimentação inadequada. Então, a gente torce e elimina toxinas. Além das toxinas, eu também elimino gordura quando eu torço. Então, é um processo de limpeza, de desintoxicação, eliminação de excessos. E no nível mais sutil, as torções também eliminam as nossas emoções negativas, né? Tudo que a gente acumula aqui nessa região do estômago. Isso tem a ver, tem uma conexão também interessante com o Ayurveda, a medicina indiana, que eu também estudo, pratico e ensino. Para o Ayurveda é fundamental a gente ter um bom fogo digestivo, que em sânscrito é o Agni. Então, esse Agni, o fogo digestivo, que vai ser capaz de digerir tudo que você consome, né? Ele tem que estar ativo. E as torções, então, ajudam a ativar esse fogo, a manter esse fogo vivo, mas regulado. Porque se eu tenho um Agni baixinho, eu não tenho essa capacidade de digerir boa, eu tenho problemas digestivos, eu tenho problema de retenção de líquidos, de toxinas, de impurezas. E aí eu engordo. Se eu tenho um Agni também alto demais, é muito suco gástrico, né? E é muita queimação, e aí vai tendo outros problemas, outras consequências. Também não é isso que a gente quer. Então, na prática, a gente vai regulando esse fogo digestivo que vai ser capaz de digerir o alimento que a gente consome. Boa noite, gente. Magali, bem-vinda. Bem-vindos todos. E mais um ponto, né? Sobre o emagrecimento e o yoga, que é uma consequência muito natural. Sabendo que o yoga é uma prática, é um caminho de expansão da consciência, essa expansão, ela vai refletir-se no meu prato, claro. Eu vou naturalmente, né, elegendo alimentos menos gordurosos. O meu corpo, ele não aceita mais. À medida que eu vou me equilibrando, né, hormonalmente, energeticamente, em todos os níveis que eu vou me equilibrando com a prática, o meu corpo ele não aceita mais certos tipos de alimento. Então, alimentos com excesso de gordura, boa noite, Magali, a gente não dá conta mais de consumir. É um processo natural. Então, o prato, o meu alimento, ele vai também refletindo a minha prática. Eu trago mais alimentos frescos, vou reduzindo o consumo de industrializados, de processados, né? Tudo isso vai me ajudar a emagrecer. Boa noite. Então, essa consciência que vai se expandindo, né, sobre si mesma, sobre si mesmo, e reflete no seu prato, vai refletir na quantidade, que eu já falei lá no comecinho, né, por causa da regulação de dopamina, mas não só na quantidade, na qualidade também. Então, assim a gente emagrece com o yoga. Como eu falei, tem o meu depoimento, né, a minha própria experiência, mas também a experiência de muitas alunas, né, que vão perdendo roupa, né, começa a perder roupa e nem acredita nisso, porque duvidava, né, desse efeito do yoga. Então, todos esses pontos, né, e do ponto também, como eu comentei, de buscar a nutrição em outras fontes, não só no alimento.
principalmente nesses tempos de pandemia que nós estamos vivendo, a gente tem que se nutrir de outras formas. Se a gente for buscar só no alimento, a consequência é inevitável, né? Vai engordar. E eu tenho muitos depoimentos também de pessoas que ganharam peso nessa pandemia. Então, pratica, né? Pratica, se regula, se equilibra e você vai perder peso. É inevitável no processo da prática do yoga, tá bem? E eu queria falar agora. Ei, Larissa, boa noite, bem-vinda. Do segundo ponto. Se tiverem dúvidas, vão colocando aqui para mim, tá? Eu queria falar de um outro ponto muito importante, né? Que é o rejuvenescimento com o yoga. Como que acontece esse processo? Eu já falei que ele acontece, né? Já dei o spoiler, já falei que sim, yoga rejuvenesce. E agora eu vou contar para vocês como que isso acontece. Boa noite. Bem-vinda. Então, o processo de envelhecimento é um processo natural do nosso corpo, do ciclo da natureza, enfim, das nossas células. E esse processo acontece à medida, claro, que o tempo vai passando. Mas tem fatores que ou aceleram esse processo ou que atrasam, né? Esse processo de envelhecimento. E tudo isso está relacionado, claro, com os nossos hábitos, com a nossa rotina e com a nossa alimentação. Então, é inevitável pensar, né, que um estilo de vida que é estressante, ele envelhece mais rápido, né? Ele causa mais oxidação das nossas células, que é esse processo que envelhece a célula, atrapalha o metabolismo interno da célula, dificulta esse metabolismo interno das nossas estruturas celulares. Então, como que o yoga vai trazer juventude, né, para mim, para as minhas células, para os meus tecidos? Primeira coisa, quando a gente pratica yoga, a gente trabalha muito com a nossa respiração. Então, existe um campo, né, dentro do yoga que são os pranayamas. Prana significa energia vital, ayama significa regulação. Então, através dessas técnicas dos pranayamas, a gente vai aprendendo a regular a nossa vitalidade. E isso através da nossa respiração. Então, à medida que eu vou expandindo a minha capacidade respiratória e vou respirando melhor, oxigenando mais o meu corpo, as minhas células, os meus órgãos, eu vou mantendo tudo isso jovem por muito mais tempo. Se eu respiro mal, se eu não trago a quantidade necessária de oxigênio para dentro do meu corpo, né, ele vai envelhecer mais rápido. E da mesma forma, se eu não elimino o gás carbônico de forma adequada, se eu vou acumulando o gás carbônico dentro de mim, né, das minhas células, eu também vou envelhecer mais rápido. Então, se eu aprendo a respirar melhor, se nas posturas do yoga, né, a gente vai sincronizando os movimentos com a respiração, se a gente vai fazendo esse processo de forma contínua, eu vou rejuvenescendo, mas é a nível celular, né? É claro que vai se refletir numa pele jovem, viçosa, num cabelo que brilha, mas vai ser um reflexo daquilo que eu estou trabalhando internamente, né? Do rejuvenescimento que acontece de dentro para fora. Entendem? Então, a gente sim, é claro que a gente se preocupa em se manter jovens, né, e com saúde, mas essa saúde é o reflexo, então, daquilo que nós estamos trabalhando dentro, né, nos nossos órgãos internos. O que acontece? Com o tempo vai passando, as células, por exemplo, dos nossos órgãos, elas vão morrendo. A gente vai perdendo a capacidade, né, operacional dos órgãos. Eles vão perdendo a capacidade. Mas, se eu pratico, se eu faço as posturas adequadas, claro, com uma boa orientação, se eu faço a respiração adequada, então eu vou mantendo as células dos meus órgãos jovens por muito mais tempo. Eu vou mantendo os meus órgãos com capacidade máxima, trabalhando por muito mais tempo. Ao contrário, se eu tiver um estilo de vida inadequado, uma alimentação inadequada, eles vão envelhecer mais rápido, eles vão adoecer mais rápido, né? E as células vão morrendo, eu vou perdendo essa capacidade.
Entendem? Boa noite. Se forem tendo dúvidas, vão anotando aqui para mim. Um outro ponto que ajuda, né, no nosso processo de rejuvenescimento, que é, na verdade, a primeira coisa que acontece quando a gente começa a praticar yoga de forma regular. Então é o que eu mais escuto. Nossa, eu tô dormindo tão bem, meu sono melhorou tanto. E eu fico super feliz, né, de ouvir isso. E é o efeito imediato de uma prática que vai se estabelecendo. O sono melhora. E por que, né, que o sono melhora? Porque também existe uma regulação hormonal. A gente começa a liberar mais a melatonina, que é o hormônio do sono, que é o hormônio responsável por regular os nossos ritmos, né? E a gente vai reduzindo o hormônio do estresse, que é o cortisol. Então, diminui o hormônio do estresse, aumenta o hormônio, regula, né, a produção do hormônio do sono. Uma noite de sono restauradora, verdadeiramente restauradora, né? Muitas vezes a gente dorme, mas acorda cansada. Então não foi um sono reparador, restaurador. Mas quando a gente pratica yoga, não. O sono, ele vai se restaurando, né? Ele vai nos restaurando mais. Então tem esse primeiro efeito. E todo mundo sabe que um bom sono, né? O sono da beleza, é o sono da juventude. É no sono, é durante o sono que a gente se recupera, que a gente se restaura. Se a gente não tem um bom sono, a gente envelhece mais rápido. Isso também é um fato, e tudo que eu estou falando, né, aqui, é fatos que são comprovados, né, estudos, enfim, é ciência, tá, gente? É sempre ciência. Eu gosto de estudar ciência, eu estudo, inclusive, neurociência, e para poder falar para vocês sobre tudo isso. Então, tudo tem comprovação. Então, boas noites de sono com yoga, né? A gente acorda restaurada, regenerada, é outra pele, é outro cabelo, é outro humor. E outra coisa, né, que todo mundo já sabe, que envelhece, acelera os processos de envelhecimento, é o estresse. Então, eu comentei sobre esse estresse oxidativo, né, que é o estresse que acelera o aparecimento de rugas, que degenera, né, a capacidade funcional das nossas células. Então, como que o yoga trabalha nesse sentido, né? Primeiro, reduzindo a produção desse hormônio do estresse, do cortisol, e segundo, trazendo elementos endógenos, né? Aumentando a produção de enzimas antioxidantes. Então, enzimas que rejuvenescem. Esses elementos antioxidantes a gente pode buscar sim na nossa alimentação. Tem muitos alimentos que são antioxidantes e a gente também vai trazendo mais esses alimentos para o nosso prato, eliminando os oxidantes, né? Os industrializados, os processados, tudo isso também acelera o nosso envelhecimento. Então eu posso trazer elementos antioxidantes, que são rejuvenescedores, da minha alimentação. Mas além disso, se eu aumento a produção desses elementos internamente, o nosso corpo tem a capacidade de se regenerar, de se restaurar. Mas a gente não faz uso disso, né? A gente, ao contrário, fica atrapalhando esse processo. Então, se eu favoreço esse processo de produção de enzimas antioxidantes, que são restauradoras, rejuvenescedoras, eu começo a sentir os reflexos, né? É claro, na parte externa, na pele, no cabelo, no humor, né? Também. Exatamente, olha, a G colocou aqui um monte de legumes, é alimentação natural, alimentação fresca, que é sim antioxidante. Então, a prática do yoga também, de forma comprovada, ela aumenta a produção de enzimas antioxidantes, que vão então regenerar seus tecidos, regenerar suas células, restaurar sua saúde. E de novo, a gente vai rejuvenescendo de dentro para fora, né? A gente vai trazendo essa beleza, né? Esse viço, esse brilho da vida, que vai se refletir, né, no nosso externo, né, na nossa aparência, mas ele vem de dentro. Então é diferente, claro, de buscar um rejuvenescimento de tratamentos estéticos que
muitas vezes tem muita química, né? E aí, o que que acontece? Eu passo um produto no meu rosto cheio de química, que a minha pele, que é um órgão, vai absorver. E isso vai direto para os meus órgãos. Então eu estou prejudicando, né? Eu estou acelerando o envelhecimento interno a favor de um rejuvenescimento externo. Então não faz sentido, gente, né? O yoga, ele vai refinando a nossa percepção e a nossa consciência com relação às escolhas que a gente faz. Será que faz sentido eu fazer essa escolha de escolher um produto químico que tudo bem, ele vai me dar uma aparência mais jovem, mas ele vai ter um efeito negativo nos meus órgãos internos. Ele vai envelhecer os meus órgãos internos, vai prejudicar o funcionamento dos meus órgãos internos. Então não faz sentido isso, né, para a nossa prática. Faz sentido? Vou responder, Jana, a pergunta da Jana. Então não faz esse sentido, né, para nós que estamos buscando essa expansão de consciência. Sim, é claro que todas nós, né, todos nós queremos ter uma boa aparência, queremos, né, estar belos e jovens e saudáveis por muito mais tempo. E quanto mais tempo a gente tiver essa beleza, essa juventude, essa vitalidade, melhor. Mas que essa busca seja de uma forma que não vai te prejudicar, né, em nenhum sentido, que ela só vai te trazer benefícios. Eu vou responder a dúvida aqui da Jana, que ela perguntou. Tem um horário mais recomendado para praticar o yoga, de manhã ou de noite? Então, Jana, o Ayurveda, a medicina milenar indiana, que recomenda a prática do yoga, né? Então elas andam juntinhas, eu já falei aqui para vocês. O Ayurveda recomenda que seja de manhã, que é o melhor horário para a gente fazer a nossa prática de yoga. Mas eu sempre digo, né? A gente tem benefícios diferentes da prática que a gente faz ao amanhecer ou a prática que a gente faz no final do dia. Tudo tem benefício. Ah, então se eu não posso fazer de manhã, quer dizer que eu não vou praticar e eu não vou ter benefício? Claro que não. Você pode praticar à noite, inclusive eu dou aula à noite, né? Tem as minhas alunas aqui, daqui a pouquinho a gente vai fazer a nossa aula. Então, tem benefícios também. Você pode adequar de acordo com a sua rotina. Eu estou trazendo para vocês, né, e respondendo de acordo com a orientação do Ayurveda, que é o horário que a gente teria a princípio. Ei, Eliane, boa noite, bem-vinda. Mais disposição, mas não funciona para todo mundo, né? Pode ser que a sua disposição seja maior no final do dia, que você precise fazer a prática para induzir um bom sono. Então, você pode e deve ajustar o horário da sua prática de acordo com a sua rotina, tá bem? Eu queria contar mais um pouco, falar da questão do rejuvenescimento com o yoga. Eu falei do sono, que melhora. E outra coisa que está relacionada com o bom sono. Oi, Danilo, boa noite, bem-vindo. Antes de eu falar do outro ponto, vou responder a pergunta da Marília Machado. Ela está perguntando: gostaria de saber o que eu como no café da manhã. Qual é o meu estilo alimentar? Vou responder. Marília, primeiro, eu acordo sem fome. Então, eu não acordo e tomo café da manhã. Isso também é uma outra dica do Ayurveda, né? A gente se alimenta quando tem fome. Então, eu acordo e tomo a minha aguinha morna com limão e uma pitadinha de sal. Bem, Danilo, bem-vindo. Que eu já contei aqui para vocês. E quem não toma, eu recomendo tomar. Aguinha morna, meio copo, com meio limão, pitadinha de sal, de preferência um bom sal, um sal integral de qualidade. Eu sempre recomendo o sal de Mossoró. E aí eu vou me alimentar mais tarde, inclusive porque essa bebida, ela sacia, né? E aí depende do seu metabolismo, depende do seu biotipo, depende de várias coisas. Mas para mim um bom desjejum, né, um bom café da manhã, por exemplo, é um mingauzinho de aveia com banana, especiarias, que eu também já compartilhei a receita aqui no meu
Instagram, dá uma olhada lá. Para mim é o café da manhã perfeito, porque ele nutre, sacia, é uma delícia e tem as especiarias, né, do Ayurveda que nos ajudam a equilibrar, regular esse metabolismo. São substâncias também que são antioxidantes. Então, pouco a pouco, a gente vai aprendendo o que trazer, né, para a nossa alimentação, o que tirar, o que envelhece, o que rejuvenesce, o que favorece essa beleza, essa vitalidade. Jana está falando que acorda faminta. Tudo bem, quem acorda faminto tem que comer logo e respeitar a fome, né? Porque a fome é um sinal do seu corpo, ele está dizendo, eu estou preparado para receber o alimento, né? Existe uma preparação interna. Então, se eu como sem fome, é quase uma agressão para o corpo, porque eu estou trazendo alimento e o corpo não está preparado para aquilo. Então, se você acorda faminta como a Jana, acorda e se alimenta. Mas toma primeiro essa aguinha com limão e uma pitadinha de sal. Pode ser que vai acontecer um ajuste aí na sua, né, nessa fome da manhã. Depois me conta, viu, Jana? Eu queria então contar. Vão colocando aqui, tá? Pode ficar à vontade para colocar as dúvidas. Ah, tá fazendo jejum 3 vezes por semana e tá adorando. Muito bem, Marília. Um outro ponto, gente, que eu queria falar sobre rejuvenescimento e yoga. A gente aprende no yoga uma técnica maravilhosa que é um relaxamento com consciência, que é o Shavasana, que a gente faz geralmente no final da aula, mas muitas vezes eu começo a aula também com essa postura, né? É uma postura super importante da prática do yoga. E nessa postura a gente aprende a relaxar com consciência. Ou seja, a mente está atenta, está presente, está focada, centrada, mas está relaxada. E esse estado a gente vai aprendendo a levar do tapetinho para o nosso dia a dia, para o nosso trabalho, para as nossas relações. Então eu tenho presença, eu tenho consciência, mas isso não gera tensão na minha mente. E quando a gente vai aprendendo, né, a caminhar com esse estado, é uma delícia. E isso também rejuvenesce, porque a tensão, né, envelhece, é claro, né? Eu tô tensa, preocupada, eu tô gerando rugas não só externas, né, que refletem o envelhecimento interno. Eu vou ler aqui. Isso, Jana, aguinha morna, limão e sal. A Adri está perguntando, a prática do yoga pela manhã é melhor que seja em jejum? Bem melhor, Adri. Bem melhor, viu? Faz o teste, né? Toma café da manhã e pratica, e depois pratica em jejum e me conta, tá? É outra prática, é totalmente diferente. Então, super recomendo quem pratica de manhã, pratica em jejum. Toma aguinha morna com limão e sal e vai para sua prática, né? E depois da prática, toma o café da manhã. Então, não tenha dúvida que é bem melhor, viu, Dri? E então, continuando, né, desse estado que a gente vai aprendendo com o yoga, principalmente com o Shavasana, que é essa postura do relaxamento consciente. Como eu já falei, né, o estresse está relacionado ao envelhecimento. E uma pessoa relaxada, né, que anda relaxada pela vida, mas com consciência, né, não é um relaxamento distraído, né, que eu tô deixando a vida passar, não, eu tô presente, mas eu tô relaxada. E isso traz longevidade. Também falando de ciência, tá? E também é de uma forma muito intuitiva, né? A gente relaciona o estresse com o envelhecimento, claro. E uma pessoa que está relaxada, está curtindo a vida, né? Tá com presença, ela vive mais. Agora, uma pergunta assim, que é fundamental com relação, tá bem, Dri? Por que, né, que a gente vai buscar esse rejuvenescimento? E o emagrecimento também, né, que estão relacionados com a nossa saúde, né? Por que eu quero viver muito e por que eu quero viver jovem, né, cheio de vitalidade? Por que eu quero que a minha pele reflita a minha beleza interna, né, a minha saúde interna? Por que eu quero buscar condições de ter saúde, né, e de ter juventude? Qual o objetivo, qual o propósito disso, né? De viver muito e viver bem.
Então, os yogis e as yoginis, né, aqueles que estudam e praticam o yoga, têm esse propósito de viver muito e viver bem para realizarem o seu propósito de vida, sempre, né, para chegar com 100, cento e tantos anos realizando os seus propósitos. Então, é muito importante a gente relacionar esses objetivos, né, que a gente tem na vida e entender por quê. Por que que eu quero ser jovem? Por que que eu quero ter mais uma vida longa, uma vida saudável? Porque eu quero seguir realizando o meu propósito, né? Me veio aqui agora esse conceito, né, que a gente tem de aposentadoria e como se transformou o mundo, do próprio mundo do trabalho. Mas que a gente fica esperando, então, a gente se aposentar para a gente desfrutar da vida. Não, a gente desfruta agora, né? Que o seu trabalho seja um momento de desfrutar a sua vida, né? E os yogis, inclusive, eles falam isso assim, ó, eles não querem aposentar, né? Eles não querem parar de trabalhar, não querem parar de dar aula. É a própria razão de viver deles. E minha também, né? Então, não tem essa expectativa de esperar o momento de aposentar para começar a desfrutar da vida. Não, é desfruta do caminho. E quanto mais eu puder estar nesse caminho, quanto mais eu puder vivenciar, realizar o meu propósito, os meus dons, melhor ainda. Então, é por isso que a gente quer juventude, né? Vitalidade, ter esse viço, né? Essa energia, essa disposição. Porque eu quero sempre, né, até o fim. Eu já falei isso aqui também, mas eu vou repetir. A gente aprende a viver bem com o yoga, mas a gente aprende a morrer bem também. A gente não tem que morrer porque está doente, né? A gente pode morrer celebrando, agradecendo a oportunidade de estar aqui. Morrer com saúde. A gente não tem que associar a morte com o adoecimento. A gente pode cultivar a saúde a vida inteira, uma vida longa, cheia de saúde, né? Isso é possível, mas a gente tem que observar as escolhas que a gente está fazendo, né? Que escolhas que eu estou fazendo para me manter magra e jovem? Eu estou me alimentando de forma adequada, o meu estilo de vida favorece a isso que eu desejo? Ou eu prefiro tomar um remédio para emagrecer? Ou eu prefiro passar um produto químico na face? O que eu prefiro, né? São reflexões e perguntas, né? A gente dá um passo atrás e olha, para que eu estou fazendo isso ou aquilo? Então, que a gente tenha essa consciência, né? De buscar, sim, um corpo que seja saudável, que seja, sim, pode ser magro e pode ser jovem, mas com qual propósito, né? Por que eu quero essa saúde? O que eu quero fazer com essa saúde? E que seja, de novo, gente, uma saúde que venha de dentro para fora, né? Não tenta mudar, eliminar suas rugas com produtos que vão agredir o seu interior, né? Os seus órgãos, enfim, com químicas pesadas. Os medicamentos também para emagrecimento têm consequências muito sérias, tem, enfim, muita pesquisa também, né, dizendo dos efeitos colaterais desses remédios, efeitos no humor, efeito nos estados mentais, como eles provocam estados depressivos. Então, muito cuidado. E vamos buscar os remédios, né, do yoga. O yoga também já falei isso aqui, né? É o meu remédio. Eu tenho que tomar todo dia. E aí a gente vai cultivando saúde, né? Plantando saúde. Zi, delícia, você aqui. Bem-vinda. Deixa eu ver se eu falei os pontos que eu queria comentar com vocês todos. E se tem alguma dúvida, coloca aqui. Eu tenho que ir para minha aula, já está chegando pertinho do nosso horário. É isso, gente, tá? Eu queria deixar esse conhecimento para vocês, essa reflexão. Gratidão, Cláudia. Gratidão, Zi. Ai, que delícia vocês aqui. Queria transmitir, né, essas técnicas todas do yoga que trazem emagrecimento, que trazem rejuvenescimento, mas que tem um propósito maior. E que a gente possa, então,
gozar dessa saúde, dessa beleza, dessa juventude que o yoga traz para a nossa vida e que a gente possa fazer um bom uso, né, de todos os benefícios que o yoga traz para a nossa vida. Tá bem? Gratidão, Jana. Delícia você aqui comigo. Agradeço a presença de todas, de todos. Muito bom falar com vocês. Olha, eu trouxe para vocês assim os principais pontos, porque esse tema, na verdade, é um tema para um curso inteiro, né? Tem muito assunto para a gente aprofundar e avançar nesses dois temas quando a gente fala de yoga. Eu queria fechar convidando vocês mais uma vez para a nossa semana Mais Yoga na Vida, um evento gratuito para a gente praticar, para a gente falar mais sobre yoga. Nós vamos começar dia 21 de junho, Dia Internacional do Yoga. Então é uma semana de celebração a essa data. Beijo, Simone. Celebração a esse dia que foi estabelecido pela ONU para conscientizar a população mundial com relação aos benefícios do yoga. Então foi a pauta que mais teve aprovação na ONU. Todos os países, né, concordaram em estabelecer essa data para celebrar o yoga, para divulgar os benefícios do yoga. Então a gente vai fazer essa semana inteira, é gratuito. Quem não se inscreveu, vai lá na bio, já se inscreve, garante a sua vaga e vem comigo. Vai ser uma semana inteirinha de conteúdo e de prática também. Nós vamos praticar tudo isso que a gente está falando aqui, né? E vai ser uma delícia ter vocês lá comigo. Venha, Jana, venha, Zi. Muito bom, Dri. Um beijo para todo mundo. Agradeço muito pela presença e até breve, né? Nos vemos em breve. Eu vou dar aula já já para minha turma. Quem está aqui da minha turma, já já nós vamos nos ver. E quem não se inscreveu, vai lá, se inscreve agora. No link da bio, eu vejo vocês na semana. Mais yoga na vida. Um beijo, gente. Uma boa noite. Namastê. Vivi, chegando agora, depois você vê a live, eu vou deixar salva, tá bom? Beijo.